também. A gente vai... Boa noite a todos. Noite. Muito boa noite. Gente, sejam todos bem-vindos. Já estou conferindo aqui, né, a transmissão no YouTube. Tem um delayzinho, né, um tempo diferente, mas é um delay de 15 a 20 segundos no máximo. Nós já estamos ao vivo, então, para quem está nos acompanhando no YouTube. E é um prazer enorme, né, poder receber esses convidados ilustres, né, para essa live tão especial, que nesse dia também tão especial, que é o dia que nós comemoramos aí o aniversário de 80 anos do nosso querido mestre, do meu pai, Dr. Pedro Antônio Grisa. E claro que quando eu pensei nessa live, eu pensei exatamente, né, em fazer uma live que a gente pudesse falar um pouco desse homem pelos olhos das pessoas que estiveram próximas dele, que fizeram parte dessa trajetória do Sistema Grisa, né? Hoje eu estou aqui com 4 diretores do curso de cada estado, onde nós temos o curso de formação em parapsicologia clínica do Sistema Grisa e hipnoterapia. Estamos com o diretor de São Paulo, o professor Iteovino Giacomelli, estamos com a coordenadora lá de Volta Redonda, né, que está representando Volta Redonda, que é a Olívia Barreto, o professor Wilson Rafael Stolfi, representando Curitiba, e a professora Edna Amaral, representando Vitória, no Espírito Santo. Deixa eu fechar aqui o... Então, para representar as parcerias feitas, né, com outros profissionais ao longo dessa trajetória do Grisa, né, o Dr. Marcos de Noronha, que é nosso parceiro há muitos anos, vai estar representando esse pessoal na nossa live aqui hoje. Tá? Legal. Confesso para vocês que eu estava bem tranquilo até agora há pouco, mas já comecei a ficar um pouco emocionado aí, no momento em que eu lembrei que essa live, né, é sobre o nosso querido Grisa, e a gente vai conversar um pouquinho, eu vou passar a palavra para cada um de vocês, para que vocês possam falar um pouquinho a respeito, né, de algumas curiosidades, de algumas trajetórias, de alguns momentos que vocês tiveram a oportunidade de ter com o professor Grisa. E lembrando que essa live vai ter em torno de 1 hora, essa homenagem. Então, a gente tem que ter essa, né, esse tempo aí para que a gente possa tornar ela dinâmica o máximo possível e a gente ir trocando um pouquinho aí, né, conversando, batendo um papo aí bem bacana, bem legal, bem descontraído, bem leve, que eu tenho certeza. Eu vou ter 2 momentos aqui onde eu vou compartilhar 2 surpresas bem bacanas aí com vocês. E eu gostaria, então, de iniciar, gente, vocês me perdoem, mas eu vou iniciar conversando um pouquinho aqui, né, com a Olívia Barreto. Mas antes, né, eu vou seguir uma ordem aqui, para que a gente possamos todos aí poder falar um pouco a respeito né, do Grisa. Mas, antes de tudo, eu peço que vocês dêem uma boa noite aí, se apresentem, dêem uma boa noite aí para todos os nossos espectadores, as pessoas que estão assistindo a nossa live nesse momento. Ok? Então, pela minha ordem aqui, podemos começar minha ordem de tela. Eu vou iniciar com a Olívia, depois eu passo a palavra para o Iteovino. Olívia. Me apresentar? Então, sim, dá um oi para todo mundo aí. Boa noite a todos. É uma grande honra, um grande prazer falar do nosso querido Grisa, que a gente não esquece, né? E a quem a gente deve tanto, e a gente tanto ama e continua amando, né? Então, é uma grande honra para mim. Eu sou do estado do Rio, sou do norte do estado, Campos dos Goytacazes, mas estou aqui no sul fluminense já faz tempo. E em 1999 eu fui a Florianópolis para começar o curso. E
Eu me lembro, eu acho que foi o doutor Marcos Noronha que fez a abertura. Eni, para ver pelo YouTube. Aí eu me lembro que eu pensava que o curso era 1 ano só, e quando ele disse, eu espero que vocês sejam muito felizes nos 3 anos aqui, eu falei, nossa, mãe, 3 anos. Era uma viagem longa, né? Mas depois disso, o curso, eu fui só 3 vezes a Florianópolis, e depois a gente trouxe para cá, né? Para o estado do Rio, aqui em Volta Redonda. Estamos aí. Isso foi em 1999. Então, já temos bastante tempo, né? É isso aí, Olivia. Só não revela a sua idade ainda, tá, Olivia? Porque a gente deixa os segredos do Sistema Grisa para depois. E te ouvindo, querido, você que foi amigo de infância aí do Grisa, hoje é nosso diretor aí em São Paulo, em Guararema, esse lugar que os paulistanos buscam muito como refúgio também para meditar, né, e renovar os ares, e te ouvindo. Boa noite, querido. Seja bem-vindo. Muito boa noite a todos. Realmente é uma alegria muito grande. E Guararema também é um lugar que o Dr. Grisa tinha um apreço especial, porque ele também estudou aqui durante alguns anos. O tempo da filosofia e da teologia, a gente passava os feriadões e as miniférias de julho aqui no sítio Piraraquara. Então, é uma dupla alegria para mim estar participando dessa homenagem ao Dr. Grisa, e que foi e é porque, embora ele não esteja aqui fisicamente, continua meu amigo especial, desde o tempo que fizemos o ginásio, o colegial, a filosofia e a teologia, e depois a parceria na parapsicologia. Então, tenho motivos de sobra para estar aqui com alegria e gratidão. Obrigado a todos. Muito obrigado, te ouvindo por essas palavras iniciais. Então, eu passo a palavra agora ao professor Wilson Rafael Stolfi, nosso diretor de Curitiba. Seja bem-vindo, Wilson. Ok, muito obrigado, César, pelo convite. Me sinto muito honrado. Mas precisa ter um critério, né, para convidar alguém, porque são tantas pessoas que poderiam estar aqui falando Grisa, né, centenas, milhares, quem sabe, né? No entanto, o critério foi esse, então nos cabe essa responsabilidade de falar um pouco do nosso contato com este homem tão extraordinário, que eu tive o primeiro contato em março de 1995, quando comecei o curso lá em Florianópolis, né? Então, e dali para frente, a minha história é nova, é diferente, sou outro ser a partir do Grisa, né? Mas, inicialmente, então, coloco isso, né? Então, somos os diretores do IPAP de Curitiba, e onde fazemos o máximo que sabemos e podemos, né, para manter o mestre Grisa vivo, né? Na sequência, podemos falar outros detalhes. Obrigado, César. Muito obrigado. Obrigado, Wilson. Muito bom que você trouxe essa informação, porque aí eu já aproveito, antes de passar a palavra para o Dr. Marcos Noronha e para a Edna. Realmente, quando a gente pensou, né, numa live dessa forma, com esse formato, o formato ideal seriam 6 pessoas, como a gente está fazendo aqui, por causa do tamanho de tela, para o pessoal que está acompanhando o celular e tudo mais. Mas, com certeza, como o Wilson falou, poderiam estar aí muitas outras pessoas, e a gente gostaria muito de poder, né, estar dividindo essa tela, né, com muitos amigos, enfim. Mas eu quero dizer que isso é o início, né, de uma jornada aí de lives que a gente pretende fazer em homenagem aos 80 anos do Grisa, e o nosso querido Luiz Carlos de Castro, que já foi diretor do IPAP, né, enquanto o IPAP aconteceu ali no estado de Minas Gerais, né, foi uma das pessoas que com certeza poderiam estar aqui hoje, mas que com certeza aí está nos planos aí ser, quem sabe, aí o nosso primeiro convidado para essas lives de 80 anos, onde a gente vai estar buscando aí convidar muitos parapsicólogos, né? E não só parapsicólogos, mas também admiradores do Grisa e do Sistema Grisa. Obrigado, Wilson, por me dar a oportunidade de passar esse recado. Dr. Marcos,
Então, bem-vindo. Você que está representando as parcerias aí do GRIS ao longo desses tempos. a responsabilidade, né? E olha só, o Pedro, eu estava fazendo uma competição aí, mas o Itelvino acho que ganha. Talvez ganhe até do César Grisa, né? Que conhece o pai dele desde que eu. Então, eu estou aqui, ó, eu acho que é final da década 80 ou começo da década 90 que conheço o Pedro. E o IPAP, né, de certa forma, sempre foi um ambiente muito receptivo, eu sempre fiquei muito à vontade. Mas, assim, os primeiros momentos eu, um psiquiatra, né, chegando da França, me instalando em Florianópolis e criando uma associação de psiquiatria cultural, né, muito envolvido com cultura e saúde mental, e já tinha interesse em parapsicologia, já tinha assistido algumas coisas de parapsicologia, era uma coisa fascinante para mim, essas descobertas aí nesse terreno que vocês dominam bastante. E encontro um parapsicólogo muito empenhado, incansável, né, com interesse muito grande em psicologia, tanto que fez um filho psicólogo, né, mas com muito interesse em psiquiatria e medicina, um pesquisador. Então, a gente se juntou e foi uma união muito rápida, né? Naquela época, ele foi um dos membros iniciais da Associação Brasileira, na época chamava Psiquiatria Cultural, não chamava Associação Brasileira de Etnopsiquiatria, ou seja, foi um momento realmente que vale a pena hoje a gente estar aqui, fico honrado e feliz, né, de comemorar com alegria, né, o ter conhecido este homem. E quero aproveitar a live e provocar daqui a pouco vocês. Eu vim aqui para provocar, quero alguma coisa em relação a esse legado, né, chamado César, não, César não, né, Pedro Grisa. Obrigado, queridão. Então, olha, Marcos, obrigado pelas palavras. Isso me fez lembrar algo que realmente o Grisa sentia muito orgulho, Marcos, de fazer parte da Associação de Etnopsiquiatria. Ele fazia questão de se manter vinculado, né, e eu tenho certeza que você foi o grande responsável por isso. Então, nossa gratidão também. Agora eu quero chamar ela, que com certeza, sei que todos vocês gostaram muito do Grisa, mas se tem alguém que chamava o Grisa de papai, né, é a Edna Amaral, né, nossa diretora lá ali de Vitória, no Espírito Santo. Eu tive esse privilégio. Onde nós estamos com uma turma aberta, né, a primeira turma online do curso de formação em parapsicologia clínica e hipnoterapia do Sistema Grisa. Né? E Curitiba está tendo essa experiência também de uma forma, né, tanto online quanto presencial. É isso, né, Wilson? Sim. Exatamente. Edna, a palavra é sua. Você que é minha irmã do coração. Falar desse homem, para mim, é um orgulho. Eu digo esse privilégio de viver, de ser acompanhada por Dr. Pedro, sabe? Foi meu mentor na minha área profissional. O que eu sou hoje, eu devo a ele. Foi um divisor de águas na minha vida. Percorreu o caminho longo na minha história, perdas que eu tive, o Dr. Pedro estava junto comigo na época, e contribuiu muito, muito, para eu poder entender essas perdas, e até para eu entender hoje que ele não foi embora, que ele está aqui, sabe? Que ele só mudou o modo de viver, e que ele está junto comigo. Então, é ele que dizia para mim sempre, quando eu chegava no aeroporto para buscá-lo, Edna de Vitória do Espírito Santo. Quando eu vou falar para alguém que eu moro em Vitória, eu lembro dele que ele dizia para mim, Edna de Vitória do Espírito Santo. Quando eu falava alguma coisa que ele achava que que eu tinha falado besteira, ele falava, mas é loura, gente, mas é loura. Mas ainda bem que é de Vitória do Espírito Santo. Esse era o Dr. Pedro. Eu falei, você não me enxerga, você não sabe se eu sou loura ou se eu sou morena. Eu falava, e por que você está falando isso? E a gente ria muito. Então, foi um pai na minha área profissional, foi um amigo que eu pude ter na minha casa, para dormir na minha casa, conhecer meus filhos, conviver com eles, convencer meu marido, que hoje está junto com ele lá no Reino Invisível. Então, Dr. Pedro escreveu uma história. Mas que bom que eu pude percorrer. Foi um privilégio, foi uma honra, eu falo isso de boca cheia.
para os 4 cantos do mundo, e todo mundo sabe disso, que eu visto a camisa do Sistema Grisa, porque eu tive um pai que me acompanhou e me trouxe até aqui para me ser o que eu sou hoje, compreender as coisas da melhor forma possível, e mesmo que às vezes parece que minhas asas estão cortadas, mas do nada minhas asas voltam e eu consigo voar mais longe, mais distante, mais segura, graças a tudo que ele me ensinou. Então, é isso. Moro, sim, em Vitória do Espírito Santo, mas eu conheci a parapsicologia, foi em Cachoeiro de Itapemirim, onde eu tive também a honra de ter a Olívia como minha professora, o César também foi meu professor. Então, eu sou de Cachoeiro de Itapemirim, da terra de Roberto Carlos, mas desde 1980 eu moro em Vitória. Então, quando eu fui fazer a parapsicologia, eu fui fazer em Cachoeiro de Itapemirim. E tive essa turma de Volta Redonda, que foi impecável junto com a gente também lá no processo como nossos professores. Então, nós tivemos uma turma linda, por isso que a gente carrega aí o legado do Dr. Pedro Antônio Grisa com orgulho. É isso. Muito bom. Obrigado, Edna. Legal, muito bacana aí ver, né, sempre essa emoção, né? Você sempre se emocionando muito quando fala do Grisa. E essa conexão fantástica, né? Que a gente não só estuda, a gente sente, a gente aprende cada vez mais com ela, né? Muito bem. O seu Itelvino Giacomelli, conta aí para a gente um pouquinho aí, né, dessas aventuras aí que você, como um jovem e amigo do Grisa nos tempos de seminário, de juventude, né? Aposto que você tem algo muito especial para contar para a gente hoje. A minha intuição diz isso. Bom, as coisas principais eu já expus no simpósio, né? Mas podemos aí ver mais alguma curiosidade. Primeira coisa que eu observei no primeiro ano de convivência com o Grisa, que foi em 1956, bom, ele tinha chegado em Bicaré um ano antes, em 55. Mas eu ingressei em 56, em fevereiro de 56, e foi aí que nos encontramos. E a primeira curiosidade é que eu observei o quanto ele era rigoroso na observância das responsabilidades que lhe eram confiadas. Então, cada um de nós, lá em Ibicaré, nós éramos um grupo pequeno, em 14. Depois, em Pirassununga, aí o número ficou grande, foram mais de 100. Mas lá em Ibicaré, cada um tinha uma tarefa e ele era encarregado de cuidar do não desperdício de energia elétrica, porque lá a produção era deficiente, então não podia ficar lâmpada acesa desnecessariamente. E ele sempre foi super rigoroso com isso, e apesar da deficiência visual que ele já tinha, não era ainda total, claro, mas já era significativa. Eu não saberia dar a precisão de um oftalmologista, de qual que era o percentual, mas eu estimo que 50% da visão ele já não tinha. Na época, ele tinha 15 anos e já tinha uma perda de pelo menos 50%. Mas era extremamente responsável e rigorosamente executor dessa responsabilidade em assegurar que não havia nenhum desperdício de energia elétrica. Hoje ele seria homenageado pela ecologia, porque hoje o desperdício de energia elétrica não tem a ver com a dificuldade de produção, mas com a ecologia mais ainda, né? Então, esse é o primeiro destaque que eu quero fazer do Grisa, dessa seriedade com que ele levava as coisas para valer. Não tem uma curiosidade, Teovino, que eu sempre... É muito comum ouvir aqui, né, das pessoas que conheceram o Grisa. Muitas pessoas que tiveram oportunidade de estar com ele, na sala dele, eu vi muito isso. Pessoas que não sabiam que ele tinha um problema visual, né? Então, para aqueles que estão nos assistindo, né, nós estamos com 94 pessoas nesse momento assistindo a gente,
e também não sabiam dessa... Né? Nós estamos com um médico aqui presente, que apesar de não ser oftalmologista, é médico, é psiquiatra, mas é médico. O Grisa, ele tinha uma deficiência visual, né? Em virtude de um problema hereditário chamado retinose pigmentar. E é muito interessante porque, como eu disse, era frequente ouvir de pessoas assim: nossa, eu nunca reparei que seu pai não enxergava. Sendo que, a partir dos anos 80, quando a gente já veio morar aqui para Florianópolis, meu pai perdeu a visão muito, né? E nos anos 90 ele já praticamente não andava mais sozinho, né? Então sempre tinha um acompanhante. E quando ele fez a passagem, ele já estava realmente praticamente, né, com a visão 100%, né, impedida, no caso, impedida de enxergar. E no ano seguinte, César, que nós ficamos um ano em Ibicaré, 1956, e no início de 57, então, nós fomos remetidos para Pirassununga, no norte do estado de São Paulo. E o meio de transporte que existia na época era o trenzinho Maria Fumaça, da rede ferroviária Paraná, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, que passava em Ibicaré 2 vezes por semana, na terça-feira à tarde e na quinta-feira à tarde. E nós pegamos, então, lá em Ibicaré, o trem na terça-feira à tarde e chegamos em São Paulo, capital, na quinta à noitinha. Viajamos 56 horas de Maria Fumaça a 30 quilômetros por hora na velocidade daquele trem, fazendo curvas e mais curvas, uma distância que hoje a gente faz de automóvel em 11 horas, o trem gastou 56 horas. E aí nós chegamos na Estação da Luz em São Paulo, até a gente tinha que se segurar no corrimão para subir a escada, porque estávamos tontos de tanto chacoalhar o trem. E aí pegamos outro trem de São Paulo para Pirassununga. Chegamos lá, aqueles caboquinhos de Santa Catarina que não sabiam falar português direito, porque tanto ele como eu, filhos de imigrantes italianos que em casa se falava italiano, então éramos objeto de chacota em Pirassununga. E tomamos a decisão que nós iríamos mostrar para essa cambada de paulistinha, assim nós nos referíamos, que éramos moleques na época, né? Queríamos mostrar para eles quem que eram esses caboquinhos de Santa Catarina, e nós decidimos que seríamos os primeiros da classe em estudos. E assim aconteceu. O Grisa se destacou e de modo especial na matemática. Tanto é que até nos últimos anos ele dizia: eu não sou adivinho, eu não sou sensitivo, eu sou matemático. É verdade. Se desenvolveu... O Iteovino está trazendo uma situação, né, Iteovino, aí bem interessante. Hoje a gente reclama tanto porque pega um pouco de trânsito, né, na hora do rush. Olha tudo que eles tinham que fazer nessa época, né, para conseguir, às vezes, estudar. Eu lembro que o meu pai sempre falava que, quando ele morava na roça mesmo, né, no inverno, quando tinha muito, ele tinha um chinelo de câmera de pneu para poder ir para a escola, e caminhava quilômetros, né, para poder chegar na escola, para poder estudar, gente, estudar. Então, e para passar o tempo nessas 56 horas de Trem Maria Fumaça, nós encenamos uma porção de coisa, inclusive o Chapeuzinho Vermelho e todas essas historinhas infantis, ensinamos lá dentro dos vagões para fazer a turma rir, porque o trem vinha cheio. Então, a gente ensinava tudo isso lá. E Guararema, a cidade do Iteovino, é uma cidade onde ainda tem lá um passeio muito bacana de Maria Fumaça, né? Exatamente. Uma das atrações turísticas de Guararema aí. Mas então, vamos falar um pouquinho com a Olívia. E aí, Olívia? Então,
esse olhar, vamos instigar esse olhar, né, de vocês, de como que vocês percebiam o Grisa, né? Ele que tinha essa deficiência visual, não nos enxergava direito, né? Mas nos sentia de alguma maneira, né? E que pôde, com isso, também desenvolver o olhar interior, né? Olhar para dentro das almas humanas, dos corações humanos, das mentes humanas. Então, Olivia, teu olhar, fala um pouquinho desse teu olhar para com teu professor. Ele não enxergava, mas enxergava muito, percebia tudo, se comunicava. Quantas vezes eu fui também ao aeroporto no Rio buscá-lo e ele já saía do avião conversando com a opção de gente que ele tinha feito amizade lá no voo. Pelo fato dele não poder enxergar bem, ele se comunicava muito. Ele fazia o ambiente para ele em qualquer lugar que ele fosse no restaurante, fosse no aeroporto, fosse onde fosse, ele sempre estava se comunicando, né? E com a gente também, né? Nem se fala, com os alunos, conosco, né? Com toda sinceridade, com toda... E ele falava coisas, uma vez eu tinha um gravador daqueles antigos, que quando desligava fazia plec. Aí um dia ele falou, quem é essa pessoa tão pão dura que tem um gravador tão ordinário que não arruma outro? Ai, ai. Eu falei, sou eu. Mas aquilo tudo que a gente via nele, com muito carinho, com muito amor, a gente sempre, eu pessoalmente, sempre procurei estar perto, né, e apoiar em tudo que eu podia, né? E eu sempre com muita alegria, né, de tudo isso, como a Edna também contou, né? Ela compartilhava com ele quando ia viajar e tudo. Eu também tive essas oportunidades, né? Maravilhosas. Então, o que ele fez por mim, por nós aqui, é demais. Todo mundo que está nos ouvindo, com certeza, teria muitas histórias iguais a essa nossa, né? Que nós estamos aqui. Não dá para todo mundo falar, mas, com certeza, todo mundo teria, né? Muita coisa para contar. Eu imagino nós aqui e todo mundo aí que está ouvindo, e mesmo os que não estão ouvindo agora, nesse momento, né? Ele tocou a vida de todos nós, a verdade é essa, né? Ele nos tocou, ele nos fez... eu posso dizer também, igual o Wilson, que a minha vida é uma coisa antes dele e depois dele, em todos os sentidos, em todos os sentidos. Então, é uma presença, né? E eu sempre fico muito encantada com isso, como que uma pessoa aqui de Volta Redonda foi acessar alguém em Florianópolis, eu nunca tinha ido para lá, não conhecia nem nada, né? E eu fiquei conhecendo o Grisa através de um livro numa estante lá em Laurentino, que eu fui lá fazer aquele mês daquela terapia lá, e num sábado eu estava sem agenda, sem nada para fazer, pedi a menina para abrir a biblioteca e peguei esse livro, Liberte Seu Poder Extra. Então, foi aí. Aí, quando o Normando, que é um padre daqui, pediram para ele fazer uma visita numa casa que estava acontecendo fenômenos paranormais, as coisas caindo, copo quebrando, coisas desse tipo, ele veio falar para mim, você que está aí porque eu tinha um projeto, né, que na época a gente chamava Saúde da Mente, você que está mexendo com isso aí, eu falei, mas essas coisas eu não entendo nada, completamente apagado, não sabia nada. Mas eu me lembrei que eu tinha o livro em casa. Peguei o livro e liguei para Florianópolis, uma pessoa que me atendeu falou, o professor Grisa agora só vai atender daqui a 15 dias. Pode falar comigo, mas eu nem sei quem é essa pessoa até hoje. Eu falei, não, se trata de um caso de casa mal assombrada aqui. Tá, então ele vem aqui hoje à tarde fazer uma palestra aqui às 5 horas, você liga para cá assim, uns 10 minutos antes que eu faço ele falar com você. Tá, muito bem. Desliguei o telefone, daí uns 40 minutos ele ligou. Nem esperou para ser de tarde, nem nada. Aí ele falou, olha, eu estou indo ao Rio todo mês, ele fazia um encontro lá, né, com a turminha lá no Rio Copa, né? Ali em Copacabana. E aí, com isso, a gente se conectou. Foi assim. Então, é muito legal, né, a gente poder
ouvir essas histórias, aproveitando que a Olívia falou de gravador, aproveitar e já agradecer aqui também para essas 120 pessoas que estão nos assistindo agora, a nossa equipe, né, o Edson, o Rei da dupla Mike Rei aqui, essa dupla caipira fantástica aqui de Floripa, que trabalha e ajuda o Noronha aí também. A gente juntou, né, os nossos espaços, o IPAP, o Instituto de Parapsicologia, com o espaço do Dr. Marcos de Noronha. Juntamos forças para poder fazer essa live aqui hoje para vocês. E quero dizer também, né, que às vezes minha equipe me cobra, né, que eu tenho que às vezes ser mais marqueteiro, mas assim, eu vou pedir só uma gentileza, aproveitar vocês que estão assistindo aí pelo canal do YouTube, o meu canal César Grisa, se vocês puderem se inscrever ali, né, dar essa força e dar um likezinho se estão gostando da nossa live, tá bom? O querido Wilson Rafael Stolfi, passo a bola para você agora. Já que tu tá com o mundo atrás de você, que é essa bola maravilhosa, é o mundo que o Grisa contagiou, né? Mas então é incrível, né? Hoje, ao lembrar um pouco da história da convivência com o mestre, eu me emocionei muitas vezes. Até agora estou emocionado, porque eu tive um privilégio muito grande, né? Primeiro que eu sou da primeira turma de parapsicologia do Brasil, então nesse quesito eu sou mais idoso do que vocês todos, né? Então, em 2000, me formei em 98, em 2002 fui convidado honrosamente por ele para dar aula aqui em Curitiba, em 2004 assumi a coordenação e aí começou todo um trabalho no sentido de formação de novos profissionais. Mas, então, como eu morava em Joinville, o curso era aqui em Curitiba, eu ficava muito com ele, né? Então, eu vinha de Joinville, vinha de Florianópolis, nós ficávamos no mesmo hotel, no mesmo quarto. Então, nossa, quantas emoções, quantas histórias, não é? Quanto aprendizado, fantástico. Mas algumas coisas, assim, bem brevemente, porque nosso tempo é curtíssimo para falar deste homem, né? Me chamava muito a atenção a capacidade de memorização deste homem, como era incrível. Por exemplo, chegava no apartamento, no hotel, eles disseram, me mostra aqui como é que qual é a sequência aqui dos móveis, etc. Passava uma vez no quarto, isso depois quando ele ficava sozinho, né? Que depois, mais tempo, vim morar em Curitiba, então ele ficava sozinho. No frigobar, o que tem? Tem coca, tem água, tem cerveja. Mostrava uma vez, no armário mostrava onde estavam as roupas dele, e simplesmente ele não precisava mais de mim para nada, a não ser para escolher a cor da gravata, às vezes, pela manhã. Então, a capacidade incrível de memória que ele tinha, né? Um dia ele quis passear no shopping Miller, aqui em Curitiba, e entramos no shopping, eu também não conhecia muito bem, tinha lojas subsolo, tinha lojas para cima do nível da rua, né? E subimos alguns andares lá e tal, e depois descemos para ir embora, pegar a rua e tal. Aí fui descendo. Aí, de repente, Wilson, nós passamos do ponto. E o caramba! Ele sabia o ponto de saída do shopping mais do que eu. Então, ele tinha essa capacidade de gravar de uma forma fabulosa, de perceber detalhes, etc., então, era admirável, né? Como ele desenvolve essa sensibilidade, essa capacidade extraordinária. E eu disse para ele algumas vezes, Gris, se o senhor enxergasse como eu enxergo, o senhor não teria feito a metade do que o senhor fez. Porque vejo que a visão nos limita. E o senhor, sem visão, vai chegar ao invisível, que nós nunca enxergaríamos, né? E acho que é isso mesmo, a grande produção do Grisa foi porque ele não enxergava com os nossos olhos normais, né? Porque aí ele mergulhava na sua paranormalidade extraordinária, né? Então, naquela convivência de servi-lo, de cortar o bife para ele, a carne, etc., é uma coisa que simplesmente é um grande privilégio, de sentir este homem com aquela simplicidade, conversar com todos os garçons, sabia o nome de todo mundo, né? E nós tínhamos uma ligação muito, muito grande com ele, tínhamos os mesmos gostos, etc. Enfim, tanto que muitas vezes chamava de meu irmão menor, né? E uma sensibilidade extraordinária. Em 1995, Natal de 95,
estava em Joinville, numa fossa desgraçada, porque eu estava sozinha e uns meses antes eu tinha começado a namorar uma moça que até foi indicação dele, né? Queria que eu me juntasse logo com uma outra mulher e tal, enfim. Foi uma paixão de adolescente, sabe? E pouco tempo antes do Natal, essa moça simplesmente me descartou sem explicar, sem nada, e fiquei assim, né? No vazio, no vácuo, né? E no Natal, dia 24 de dezembro daquele ano, eu não tinha ninguém com quem ficar. Fui lá para o consultório, no 12º andar, lá em Joinville, fiquei lá. Aí eu fiquei pensando, olha, é daqui que os suicidas se jogam, quando não querem viver mais, né? Claro que eu não fiz isso. Mas dias depois, conversando com ele, ele falava sobre o Natal, tá? Expliquei a situação e tal. Ele me deu um xingão. Poxa, mas por que você não me ligou, cara? Eu sei que tinha alguém que estava sofrendo muito, eu procurei na família, nos amigos, não me veio ninguém. Então, era você que estava sofrendo naquela noite, né? Então, uma sensibilidade incrível, né? E sempre querendo ajudar, né? Numa viagem de volta para Joinville, ele ia para Florianópolis, eu ficava em Joinville de ônibus, né? Conversando de novo e tal, aquelas histórias todas e tal, e começou a falar. E aí ele me propôs, bicho, quer fazer uma hipnose? No ônibus? Eu fiquei assim, mas, pô, no ônibus? Sim, vambora. Então toca o pau aí. Aí me botou em hipnose, eu sei que eu chorei, sei que foi não sei o quê, o que aconteceu com os outros passageiros, eu não sei. Mas a cena mais, o que me deixou mais, assim, tremendo dos pés à cabeça, quando no hotel, uma noite à tarde, ele me disse, Wilson, hoje à noite eu quero que você me faça uma hipnose. Meu Deus do céu! Eu hipnotizar o Grisa, a terapia com o Grisa, eu fiquei verde, né? Mas, enfim, o mestre manda, né? O discípulo tem que obedecer. E coloquei em hipnose. Gente, é incrível como ele entrou fundo na hipnose e foi lá para o avô dele, foi para a mãe, com os tios, um monte de rolo, um monte de sofrimento, mas para meu alívio e felicidade, ele não precisava fazer as compreensões para ele. Ele mesmo ia fazendo as compreensões, eu chorava um pouco, daqui a pouco eu dava gargalhada, porque não sei o quê e tal. Cara, eu fiquei de espectador, né? Numa autoterapia que ele fez com ele, foi assim, coisa fantástica, né? Assim, umas coisas, né, curiosas, né, e muito próximas de podermos ter convivido dessa forma com essa pessoa por muitos anos, né? Então, um privilégio muito grande, né? E depois, Interessante. Oi, desculpa. Pode falar. não sei se entrando um pouco também nos méritos dele já, ou, né? Porque tem umas Então, coisas que... vamos. O tempo está passando muito rápido, viu? Sim, Muito rápido. sim. Nós já estamos com 9h38, então vou tentar dosar isso. Mas eu não posso deixar de falar duas coisas que eu lembrei. Falaram dele viajando de avião, e essa é uma curiosidade muito legal, né? Que não sei se eu vou contar a história direito, mas enfim, teve um dia que ele sentou no avião e ele estava escutando, acho que se eu não me engano, ele tinha escutado recentemente um livro áudio do Augusto Cury. E aí ele sempre gostava de prosear muito com as pessoas, né? Sempre buscava conversar com as pessoas que estavam ao lado. E aí ele começou a falar com um senhor do lado dele, né? Sentado ao lado dele. E, né, nessa conversa que vem, né, vai e vem ainda, ele começou a falar do Augusto Cury, do livro que ele, né, e aí começou a criticar algumas coisas também. Vocês conhecem o Grisa, né? Sabe? E aí esse senhor começou a conversar com ele, perguntou algumas coisas, e ele perguntou o que esse senhor fazia, ele falou que era médico. E ele, assim, por instinto, ele falou brincando, por acaso você não é Augusto Cury, não, né? E o cara, não sou eu mesmo. Ele viajou ao lado do Augusto Cury, né? Então, e eles vieram conversar. Imagina o que o Augusto Cury não ouviu, né? Nessa viagem. E outra situação que eu lembrei, que você falou, né? Você foi um afortunado. Eu tive como filho, eu acho que poucos tiveram essa oportunidade, né? Filho, e como
terapeuta, parapsicólogo, né? Enfim. Meu pai me deu a oportunidade uma vez de fazer um trabalho terapêutico com ele, né? Ele via que eu estava fazendo sucesso ali com meus clientes e ele se sentiu seguro para fazer um trabalho comigo. Até que a gente chegou no dia de fazer uma hipnose. E, Wilson, assim, foi muito difícil manter o filho longe da situação, porque ele entrou, como você falou, profundamente num transe, foi lá na infância dele, e ele lembrou de uma cena lá de um gatinho que ele brincava, que era o brinquedinho dele, criança, né? E o pai dele não deixava de forma nenhuma ter bicho dentro de casa. E era uma gatinha que tinha dado cria, e ele estava com um desses gatinhos dentro de casa, do lado do fogão, assim, pelo que ele contava. E a hora que ele lembrou da cena do pai dele, chegando em casa, e ele lembrou desse pai tirando o gatinho dele, jogando pela janela, né, com raiva, ele viu aquela cena e ficou com raiva, aqueles italianos, né, quando se enfurecia, e o choro que ele entrou nessa hipnose, a catarse que ele fez, foi uma das coisas mais impressionantes que eu assisti no mundo da hipnose até hoje. E foi muito difícil fazer um trabalho de compreensão depois de ter presenciado tudo aquilo. Eu não sei de onde eu tirei forças naquele momento, mas a gente acabou fazendo um belo trabalho ali, e ele me agradeceu depois por isso. Então, eu lembrei quando o Wilson falou, e é algo realmente que é um outro lado, né? O lado da criança que também, em alguns momentos, se sentiu judiada, né? Que com certeza feriu a relação dele com o pai dele, que ele teve que, em algum momento da vida, ele teve, né, que harmonizar isso com toda certeza. Noronha, meu querido, você disse que você ia instigar a gente. Mas eu vou fazer o seguinte, eu quero que você aproveite a sua fala e dá uma instigada aí na Edna, que depois de você ela vai falar. Então, mas só rapidinho, eu fiquei impressionado, né? Eu estou ouvindo falando dessa sensibilidade dele, né? O Wilson é lá de Curitiba. Agora estou em Curitiba. Vou conhecer a Cidade Verde, né? A cidade apontada como uma das cidades mais importantes da América do Sul em termos de sustentabilidade, Cidade Verde e tal. E essa deficiência do Pedro, desde quando era moleque, 15 anos, também eu fiquei impressionado, né? Mas como é que ele conseguiu produzir tantos livros, né? Alguns, particularmente, eu gosto mais do que outros. Como é que ele produziu? Ele não parava, né? Como é que ele produzia tudo isso com todas essas deficiências? Acho que ele transformou a deficiência dele num aumento de uma sensibilidade que ele já tinha para compensar, acho que isso tudo, né, César? Porque, pô, é um cara fora do padrão, totalmente fora do padrão com essa sensibilidade. Mas uma coisa curiosa, antes de instigar vocês, é quando ele, já tentando encontrar recursos para a saúde dele, ele sofrendo lá com a saúde, ele foi para um curandeiro em Abadiânia tentar uma sessão, tentar uma busca, né, porque ele foi embora muito cedo, meu Deus, nem 80 anos estaria fazendo agora. E eu lamentei tanto que eu não fui com ele. Eu já tinha ido, né, nesse curandeiro, já até apresentei nesse programa que eu faço no canal aí do YouTube sobre esses curandeiros, né, uma série que estou fazendo sobre curandeirismo. Mas assim, imagina uma pessoa do naipe do Pedro indo encontrar uma outra pessoa com uma sensibilidade grande, né? Embora foi bem criticado, no caso eu estou falando do João de Deus, bem criticado pela postura como homem, mas como um ambiente que ele criou, foi impressionado. E eu queria tanto estar lá com o Pedro Grisa, porque eu poderia explorar o Pedro na sensibilidade dele, buscando aquele ambiente, o Pedro, mesmo com a falta de visão dele, o que ele iria captar. Então, é uma das coisas que eu mais lamentei, né? Acho que talvez o César não saiba até disso. Mas o que seria uma parapsicologia, né? O mundo da parapsicologia, se esse homem não tivesse existido, Edna? Né? O que nós estaríamos sendo hoje em termos de parapsicologia, não como pessoas, mas como tecnicamente falando, né? O que seria da parapsicologia sem essa contribuição ímpar, né? Diferente que esse homem trouxe para nós? Você tem possibilidade de falar um pouquinho tanto disso?
Boa, Ai, Marcos. gente. Boa, muito boa. Nós, quanto seres humanos, tudo que a gente buscou, tudo que a gente conheceu, o quanto a gente ajudou, cara. Cada cliente que eu ajudava, cada pessoa que eu fazia um trabalho, ele vivo, eu pensava sozinha aqui comigo. Obrigada, Pedro. Obrigada por tudo isso, sabe? Porque nós fizemos a diferença no planeta, viu, Noronha? Na nossa contribuição, você pode ter certeza que foi marcante e tem sido marcante na vida de cada um. Na minha história, passaram lá, fichas eu tenho hoje lá de clientes de mais de 1.300 pessoas que passaram por mim. Mas teve uma que me marcou profundamente. Essas viagens de Dr. Pedro para o Espírito Santo, ele conversava com muita gente, e uma vez até ele perdeu o voo, né? Que eu esperando Pedro aqui, doutor Pedro não chegava, e como que eu localizava o doutor Pedro? E foi que eu tive que ligar para Curitiba para ver onde que o doutor Pedro estava, o doutor Pedro tinha perdido o voo e tal. Mas ele conversava com todo mundo, como vocês estavam falando aí, dentro do avião. E aí ele descia junto com a tripulação. E aí, quando ele descia junto com a tripulação, ele ia conversando com todo mundo. E aí o piloto fala para ele, começa conversando, ele tirava o cartão e mostrava o trabalho dele e tal, que ele trabalhava. E aí o piloto virou para ele e falou assim, olha só, doutor Pedro, então eu tenho que levar minha mãe para o senhor poder cuidar dela, porque minha mãe é uma mulher tão alegre. E minha mãe tem 13 anos que ela caiu numa tristeza profunda, numa depressão que ninguém dá jeito nela. Aí ele tirou um cartãozinho meu do bolso e falou assim, depois que eu tenho a Edna no Espírito Santo, você não precisa sair daqui para ir para Florianópolis, não. Você procura essa pessoa aqui, que ela vai fazer a diferença na vida da sua mãe, e depois você vai passear em Florianópolis para você me ver. E saltou do avião, me entregou, o cara deu o cartão para ele, me entregou o cartão e falou assim, tá aqui, ó. Eu não era professora, eu não era diretora do IPAP, eu era estudante. Eu estava me formando e eu estava com uma sala, um consultório começando a atender. E aí, estava fechando aqueles momentos finais de ano. E ele virou para mim e falou assim, está aqui, um desafio para você atender essa mulher, porque eu quero receber essa família lá em Florianópolis. E aí, isso está nas suas mãos para você fazer diferença. Cara, foi uma coisa assim, fantástica na minha vida. Essa mulher deu uma reviravolta. Essa mulher, o dia que ela saiu, ela falava copa, sala e cozinha. Ela só fazia esse caminho. O dia que ela saiu na porta da sala para ver o sol, ela me ligou, começou chorando. Ela e o marido dela, que se tornou uma pessoa muito próxima de mim depois, para me contar a beleza do sol. E aí eu não podia deixar de ligar para o doutor Pedro para eu contar para ele essa beleza do sol. E ele falava para mim, ela está vendo esse sol. Ele falava, eu estou vendo o sol que ela viu na varanda da casa dela. Sabe, assim, essas coisas para mim eram fantásticas. E aí essa mulher realmente fez a diferença, e os voos, ele é piloto da Gol, que hoje a filha dele também é piloto da Gol, é uma das primeiras pilotos daqui no estado. Esse homem depois levou, a filha dele levou a amiguinha da filha, levou o irmão, levou a família para mim, né, na verdade. Então, assim, você contava para ele o que você viveu, ele conseguia falar para você o que você viveu sem que você contasse para ele. Era incrível, sabe? E isso, ele falava assim, você fez certo, você fez isso, você fez isso, você fez isso, você fez isso. E ele descrevia tudo. Então, Noronha, de fato, se o doutor Pedro ele não tivesse passado por aqui, talvez nós não pudéssemos ajudar tantas pessoas de forma tão linda, sabe? Também vivi momentos com eles de fazer como Olivia fazia terapia em qualquer lugar, ele daqui para Cachoeira, ele falava, para o carro. Aí ele fazia uma terapia em mim, eu chorava pra caramba, e aí vai se refazendo, ainda que você tem tempo até chegar em Cachoeiro para a aula, né? A volta era outra história, porque a aula mexia comigo, mexia com as emoções, e eu começava falando de alguma coisa, ele falava, encosta o carro. Eu já encostava, porque eu já adorava isso, né? As viagens, eu queria sempre ter um tempo a mais. Então, não era nós que fazíamos, mas ele também fez a grande diferença na nossa vida, né? E eu confiava tanto nele, nessa coisa, que meu marido falava assim, você é louca, né? Às vezes, quando ele dormiu aqui em casa, um dia eu saí, eu estava para a área do meu quintal, eu tinha 2 cachorros, um preto, um Rottweiler, e um dogo argentino, branco, mas ficavam em canis diferentes.
Aí eu saí e falei assim, doutor Pedro, no lado direito é o cachorro, da direita era o Soneca, que era o grande, e do outro era o Falcão, né? Eu falei assim, no lado direito, naquele lado ali fica o meu Soneca, e do lado de cá fica o Falcão. Aí o Gervásio falava assim, amor, você está falando com o doutor Pedro. Ele falou, deixa ela, eu já sei que do lado de cá está o branco que é o dogo argentino, do lado de cá eu tinha falado a raça, do lado de cá está o preto, que é o Falcão. Falei, aí, Gervásio, a nossa comunicação é perfeita, não preciso falar porque ele entende tudo. Então, isso foram momentos, assim, fantásticos na minha vida. Uma vez eu cheguei no espelho, ele saiu do quarto dele, eu falei, doutor Pedro, só quero dormir nesse quarto aqui com o banheiro. Não, me deixe dormir no de lá. Eu vou fazendo a caminhada, e tinha uma porta de vidro, eu fechava, então ele passava a mão para poder chegar no banheiro. E aí, quando eu acordo de manhã, tá ele voltando para o quarto, com a toalha nas costas. Aí eu falei, está precisando de alguma coisa, doutor Pedro? Ele, tem alguém que precisa de alguma coisa aqui? Não tem nenhum deficiente aqui, né? Ele falou. Eu falei, lógico que não tem, mas eu só fiz porque eu quis ser gentil. Ainda bem que o senhor não entrou na porta direto, porque senão o senhor caía dentro do meu quarto. Aí ele virou para mim e falou assim, você acha que eu não lembro do que você falou? E aí, e o interessante é que na hora que eu abri a porta do quarto, ele falou, bom dia, Edna. Eu falei, como é que você sabe que sou eu? Ele falou, você acha que homem levanta perfumado assim? Então, ele tinha umas deixas, aí quando ele volta com a toalha, vai no espelho e fica passando a mão, batendo a mão na beirada do espelho, assim. E eu brincava muito com ele, eu tinha muita liberdade. Eu falei, eu não sei porque está batendo a mão no espelho para você fazer sua barba se você não enxerga. Aí ele falou, você acredita em milagres? Eu falei, acredito, lógico, você sabe disso. Ele falou, sei lá se eu estou aqui no espelho e Deus faz um milagre, eu volto a enxergar e eu estou olhando para a parede, eu tenho que passar a mão para me ter certeza que eu estou no espelho. Então, assim, essa coisa de juntar tudo e fazer grande Ele diferença. tinha essa característica, né, Edna? Era só dele. Ele vivia a vida como se ele não tivesse a limitação visual. E por outro lado, a teimosia dele também não fazia com que ele não aceitasse, né, ter tudo aquilo que normalmente um deficiente visual usa, utiliza, né? Ele não aceitava andar com a bengala, né? A bengalinha, a vara especial, né? E muitas vezes, quando eu estou andando no centro, às vezes depois do almoço, eu sinto a mão dele no meu ombro, né? Que era algo que era comum, né? Quando a gente conduzia ele sempre com a mão no ombro, né? Então, normalmente, quando eu sinto saudade dele, eu vou dar minha caminhada, eu faço essa conexão, assim, e que é muito bom, assim, poder, né, sentir esse contato, né? E a gente agora, precisava falar... Deixa eu aceitar a provocação do Noronha. Fala, a gente não precisava falar dos ressaltos. Se a gente queria falar, tem um ressalto aqui, ele falou, já sei, porque a posição do nosso ombro, quando a gente abaixava, ele já sabia o caminho, sabia tudo. E às vezes dava aquela da gente assim, tá bom, eu esqueci que você sabe, né? Mas às vezes a gente queria falar, e ele falava, não precisa falar, eu já sei, sabe? Gente, Ô, Wilson, eu já passo a palavra para ti, Wilson. Só pegando um gancho aqui que o Noronha trouxe, da questão, as pessoas que estão assistindo, logicamente, ficam curiosas, mas, assim, rapidamente, o Noronha citou situações de saúde né, que o Grisa passou. Então, foram três grandes momentos, né? O primeiro foi a leucemia de células agressivas NK, que ele saiu do hospital depois de um tempo, é uma história linda que a gente conta sobre isso, né? A forma como ele se recuperou dessa leucemia, que os médicos até hoje não encontram uma explicação, como que aquele cara entrou na unidade de tratamento medula óssea e saiu de lá, né, alguns dias depois, totalmente curado de uma leucemia tão rara. Outro momento depois veio, então, a questão do marca-passo, a necessidade de colocar o marca-passo, e onde na cirurgia de colocar o marca-passo deu problema, o aramezinho do marca-passo rasgou uma veia, uma artéria, e, enfim, o médico não percebeu, fecharam ele, e quando foram se dar conta, ele não estava se recuperando, ele estava com uma hemorragia, ou seja, o sangue estava em volta do coração, impedindo o coração de bater. Então, ele teve que ir para uma cirurgia de emergência, onde, né, o Christian, doutor Christian, se eu não me engano, eu
não me lembro, não estou recordando agora do sobrenome dele, Kroll, alguma coisa assim. Inclusive, era médico, um médico que era pai de uma amiguinha da escola dos meus filhos, né? E esse cara foi chamado urgentemente para salvar a vida do meu pai, que foi feita uma cirurgia de emergência, e ele conseguiu sobreviver a essa, mas com certeza com alguns prejuízos, né? Pelo tempo que o coração ficou ali preso, né? Sem conseguir bater direito. E o terceiro momento, que também não foi nada fácil, a passagem dele, mas que depois tivemos uma série de eventos que nos confortaram, que tranquilizaram, que são histórias fantásticas que a gente conta ao longo desse curso fantástico que é o curso de parapsicologia, né? Então, aproveitando esse gancho que o Marcos trouxe, foram esses 3 grandes momentos, né? Até a passagem do Grisa. E tem muita história para contar. Vai lá, Wilson, fala aí. Só aceitando a provocação da Noronha, acho que é uma provocação bem interessante. O que seria da parapsicologia sem o Grisa? Eu diria que a parapsicologia seria a ciência dos fenômenos paranormais. Só. O Grisa vai dos fenômenos paranormais para a ciência do invisível, para aquilo que está além do visível, que é de onde tudo emana, que é o subconsciente. Nada do que existe, matéria, nada é sem que tenha vindo do invisível. Esta é a grandeza do mestre Grisa. E saber lidar, então, com essa energia, essa ciência que eu chamava, às vezes, de ciência do invisível. Esta é a grande diferença que faz de uma parapsicologia que estuda fenômenos paranormais para a parapsicologia que vai estudar o ser humano e o mundo a partir do invisível. Essa eu vejo que é a diferença. Cada dia, né, Wilson? Cada dia nós que estamos experimentando isso, nós podemos perceber o quanto essa capacidade, né, que nós temos de aprender com ele, de aprender com tudo isso, de nos tornarmos realmente especialistas da mente humana, né, especialistas do entendimento do funcionamento da função subconsciente, principalmente dessa mente, o quantas pessoas a gente está podendo hoje, né, o parapsicólogo do sistema Grisa, formado por esse sistema, quantos profissionais estão podendo ajudar aí tantas pessoas hoje, né? E vocês são um exemplo disso. Tenho certeza que a presença dele aqui nessa live é muito grande. Ele tá vibrando com a presença de vocês. Estou até vendo ele dando aquelas gargalhadas, né? E com certeza muito feliz. E ele, com certeza, merece um presente nesse dia, em que ele estaria completando 80 anos, e hoje eu recebi. Deixa eu pegar só meu celular aqui. Eu recebi uma notícia que é um grande presente. Tenho certeza disso para todos nós e para ele. O presente veio através do WhatsApp da Janice Volpato, que foi uma das colaboradoras desde o início, né, junto com a Áurea Fister, as grandes irmãs colaboradoras dele nesse início, junto com a minha mãe aí, da fundação do IPAP, em 1984, lá nos anos 80. E a Janice me mandou a seguinte mensagem que eu gostaria de ler para vocês. Vamos ver se eu vou conseguir. Olá, César, tudo bem? O Miguel, que é o fundador da Academia de Letras do Brasil de Santa Catarina, ALBSC, vai fazer uma homenagem para o Grisa, quando passar essa situação da pandemia. Mas você pode falar hoje na live que ele vai ser homenageado com seu nome para ser... Respira. O patrono da academia. Opa! Vamos enviar para você só uns dados para que você fale. A função da ALBSC é de promover a cultura através da criação das academias de letras municipais, oportunizando os artistas de forma em geral, bem como descobrir e divulgar novos talentos. O nome do escritor e parapsicólogo Dr. Pedro Antônio Grisa, como patrono da instituição literária e artística, é uma maneira simples de homenagear a ilustre personalidade que fez parte da Academia de Letras de Governador Celso Ramos e que deixou sua importante marca na literatura brasileira.
quando terminar essa fase do distanciamento, vai ser feita a homenagem oficial presencial, mas já é considerado o patrono da Academia de Letras do Estado de Santa Catarina. O Miguel João Simão é o presidente e o fundador dessa academia. Maravilha. Então, nosso agradecimento ao Miguel, João Simão, né, e a Janice, que nos trouxeram esse lindo presente para o dia de hoje. Minha gratidão, a nossa gratidão eterna aí. O nosso muito, muito obrigado. Que bom. Que lindo! Maravilha. Eu sei que o nosso compromisso aqui foi de 1 hora, mas eu estou aqui, né, bem à vontade. Se a gente passar uns minutinhos, acho que não tem problema, né? Nós estamos com 1 hora de live, são 125 pessoas nos assistindo nesse momento. E, claro, né, não vou terminar nenhuma live hoje sem deixar que todos vocês se pronunciem aí mais uma vez. Então, deixa eu passar a palavra agora aí para a Olívia ou para o Itelvino, né? Se vocês quiserem falar mais alguma coisa aí a respeito, né, até dessa notícia que a gente recebeu aí. Então, é um presente, de fato, para ele, né? Para nós. Eu acho que ele deveria ser homenageado em muitos outros lugares, muitas instituições, porque a contribuição dele é muito grande, né? A gente não tem como explicar. Eu acredito que um dia ainda no futuro, breve, vai ser muito mais visível tudo isso que ele nos deixou. Não vai ficar só dentro da família, vamos dizer, do Sistema Grisa, né? Do IPAP, das pessoas que foram beneficiadas, mas vai haver, com certeza, um reconhecimento pela obra dele. Com certeza esse dia vai chegar. O César, você Concordo sabe plenamente com a Olívia de Ah, que o reconhecimento do Grisa vai ser num crescendo. Ele não está no auge. O auge vai ainda estar pela frente. E lembrei de uma pequena curiosidade, já que falaram, por exemplo, das viagens dele de avião. Inclusive, normalmente ele ia sozinho, né? E numa dessas viagens estava sentado ao lado dele uma pessoa que se apresentou como médico ortopedista. Ele disse: eu não sou ortopedista, mas eu ponho a cabeça das pessoas no lugar. E a minha ele ajudou a pôr no lugar. Eu acredito que foi uma das primeiras pessoas a ter orientação para psicológica à distância com ele. Na época não tinha esses instrumentos, mas foi por telefone, em 2012. Ele me atendeu por telefone. Então, hoje foi uma alegria muito grande poder participar. Agradeço muito esta honra, esta alegria que me é proporcionada, porque o Grisa foi realmente uma pessoa de um marco muito significativo na minha vida. Obrigado a ele e a todos vocês. eu queria agradecer também, viu, César? Agradecer esse momento aqui, né? Quantas coisas que voltaram agora aqui, esses bons momentos que a gente passou com o seu pai, né? E esse IPAP. Agora, me conta, quantos livros ele produziu? Você tem ideia? Porque são muitos. São. E tem algumas curiosidades importantes que as pessoas não sabem, né? No Brasil, todo livro publicado no Brasil que vende mais de 15 mil exemplares é considerado um best-seller. E ele conseguiu a façanha de ter 3 livros, né, vendidos por uma editora própria, né? Ou seja, através do trabalho dele, sem nenhuma editora grande por trás, 3 livros que ultrapassaram essa marca, né? Então, nós temos 3 best-sellers hoje. O maior de todos, ainda acredito que seja A Cura pela Imposição das Mãos, que ele escreveu junto com o Frei Ugolino, para o Frei Ugolino apresentar as técnicas dele. O Liberte Seu Poder Extra. E agora entrou nessa também o Jogo e a Estrutura das Personalidades, que é o livro que possibilitou, né, a gente fundamentar ainda melhor o nosso curso, né, onde ele deixa, e talvez a maior contribuição dele, criando uma nova escola de personalidade, né, uma escola de personalidade muito bem fundamentada. Isso
Eu presenciei quando ele defendeu a tese de doutorado dele, e na banca, um dos profissionais que estava ali avaliando ele chegou e falou para ele: olha, Grisa, você, apesar de estar falando de parapsicologia, você construiu uma nova, né? Você construiu uma nova escola em psicologia também, porque o doutorado dele foi em psicologia, né? E a primeira escola, né, praticamente de personalidade, né, dentro dessa ciência que é a parapsicologia. Então, realmente, como vocês falaram, né, o mundo ainda vai saber muito do que o Grisa fez e toda a contribuição que ele deu. Respondendo, eu acho que a tua pergunta, Marcos, vamos lá. Livros... ele tem muitos livros também, contribuições em livros de poesia, poema, né? Os livros de parapsicologia voltados para esse assunto são 9, se eu não me engano. Aí teve Interrogação Vital, onde ele faz essa análise dos poemas dele, do tempo que ele teve depressão, que daí ele faz uma análise muito interessante desses poemas. Tem também o livro Paixão que se faz amor, que ele escreveu em homenagem ao amor que ele tinha pela minha mãe, né? A Tetê, a Terezinha. Enfim, são muitas obras, né? São muitas obras. Ele não parava, né? Ele realmente não parava. E ali no escritório dele, onde ele tinha a coleçãozinha dele dos aviãozinhos dele, que era o sonho dele, era, né? De criança era ter uma coleção de aviões, né? De brinquedo. Então ele colecionava os aviãozinhos dele. A gente mantém isso vivo até hoje nessa sala memorial que a gente tem no IPAP para ele, né? Em memória a ele, que também é uma sala de reuniões hoje. E quero compartilhar com vocês assim um sonho que tem a ver com a história dele. O meu pai foi um dos fundadores do teatro, né? Tejo de Joaçaba, né? Cidade onde eu nasci. E desse grupo de teatro, né, teve alunos muito especiais, e entre esses alunos está um homem, né, que é dessa cidade, Joaçaba, que foi o responsável pelo sucesso da Escola de Samba Aliança, que hoje é uma das escolas mais, né, mais bonitas, né, do sul do Brasil. Inclusive, o Carnaval de Joaçaba hoje é considerado até um carnaval de rua, né, de desfile de escola de samba, maior do que de Florianópolis, praticamente. Tão belo quanto, pelo menos. E uma das coisas que eu sonhei era em ver um dia a história do meu pai sendo contada, né, através da Escola de Samba Aliança, que foi fundada por um dos alunos do meu pai da época do Tejo. Então, quem sabe um dia isso se realize, né? Deixo aí o meu sonho aí para instigar todos vocês aí, né? Instigar quem esteja nos ouvindo, quem sabe a gente convence o pessoal lá a contar um pouquinho dessa história. E dizer que nós estamos indo, então, agora para finalizar essa live. Eu passo a palavra, então, ao Wilson, novamente, a Edna, a Noronha, para que possam também, né, fazer as despedidas aí desse momento tão especial. Não até logo, né? Despedida não, até breve. Comigo, então? Bora lá. Bom, eu acho que nós temos algumas coisas que podem ser apresentadas, discutidas e trazidas em outras ocasiões também, mas não dá para deixar de lembrar aqui a grandeza da obra a partir de estudos que ele fez em cima daquilo que já existia no campo da psique e dar a isso um caráter científico. Esse acho que é uma das grandes proezas do Grisa. Nos presentear com essa coisa tão estruturada, tão bem montada. E aí o outro passo fundamental para nós e para as milhares de pessoas que se beneficiam é exatamente ter formado a escola de preparação para novos parapsicólogos, pois seria, senão, uma ciência que iria morrer como morreu a parapsicologia com o Frei Albino Arese. No entanto, essa continuidade
se dá através da escola que ele abriu. E a nós cabe a grande responsabilidade de dar continuidade a isto, de continuar nessa busca do invisível, nessa ciência que está além daquilo que nós percebemos, de não permanecermos, às vezes, não confundirmos essa ciência do invisível com a ciência que é tão presente em todos os lugares, enfim, que é a ciência mais voltada para o consciente. Então, quando nós não estamos atuando no âmbito do subconsciente, nós tenderemos a não estar fazendo parapsicologia sistema GRISA, porque esse é o campo de atuação do parapsicologia sistema GRISA. Não é? E daí o diferencial enorme que se tem em relação a outras ciências tão fantásticas e maravilhosas. Nós somos os melhores, fazemos diferente, por conta desse alcance que ele nos mostrou. Vamos trabalhar o invisível, que é lá onde tudo acontece ou nada acontece. Acho que esses são os pontos essenciais que eu considero nesta passagem, esse legado que o Grisa nos deixou. Brilhante, brilhante lembrança e colocação, Wilson, é isso mesmo. Obrigado mais uma vez, né, por você estar aqui com a gente, podendo dar essa contribuição fantástica também, você como esse grande diretor que você é, aí do IPAP do Paraná, de Curitiba. Então, nossa gratidão aí. Valeu, meu querido. Obrigado. Então, eu agradeço mais uma vez, César, por essa oportunidade, e o legado aí continua, né? O IPAP está aí, ó, em outras regiões, dando oportunidade para aquelas pessoas que querem expandir o conhecimento e fazer, como a Edna falou, né? De trazer essa sensibilidade pelo sistema GRISA, né? Para muitas outras pessoas, né? Como eu tive o prazer de trabalhar nesses anos, fazendo a minha psiquiatria, a minha psicologia, e sempre tendo uma relação, essa parceria com algum profissional da área do sistema GRISA. Eu aprendi a respeitar mais o seu mentor, o Pedro Grisa, pelos frutos, né? Pelos filhos que ali passaram, que passaram pelo IPAP, e a responsabilidade de trabalhar. E é impressionante ainda como muitos da minha área médica e alguns psicólogos têm preconceito com essa nossa área, mas seria um outro pano para a manga a questão do preconceito, com uma situação como uma proposta tão ampla, tão inteligente e com abordagem na amplitude do que é a dimensão humana, como a parapsicologia, particularmente o sistema GRISA. Então, um grande abraço e foi um prazer muito grande estar com todos vocês. Marcos, só um minutinho. Deixa a Edna falar, que eu ainda tenho mais uma coisinha para falar para o pessoal que está nos assistindo e que tem a ver com vocês. Vai lá, Edna. Então, eu falo assim, eu quero até falar para as pessoas que estão aí que esse momento meu que eu estou vivendo hoje, o Dr. Grisa se faz muito presente, porque ele dizia para mim assim, Loura Capixaba, não existem problemas, existem desafios. Os problemas a gente entrega para os médicos para resolver, e tem tantas formas de resolver, mas os desafios são para ser superados. E todos os desafios precisam ser superados agora, não podemos deixar para depois, sabe? Porque se a gente deixar, eles podem se tornar problemas, e aí ser mais difícil de sair deles. E aí, quando eu, às vezes, me sinto bem embaralhada no meio dos momentos que eu estou vivendo, eu olho e falo, putz, o doutor Pedro dizia para mim que problemas, eu não posso deixar isso virar um problema, são desafios, eu preciso superar, porque o caminho está aí, eu preciso seguir e eu tenho um legado, e eu preciso seguir esse legado. Então, eu agradeço, sim, a doutor Pedro, que ele realmente escreveu a minha história de uma forma linda, e que vai estar sempre presente junto com todos nós, né? Aqui está a Edna, que é diretora, mas está a Edna, quando fala do doutor Pedro, fica muito emotiva e entra nos processos aí de tudo que a gente viveu, de tudo que a gente falou, de tudo que eu aprendi. Então, eu quero deixar isso para vocês, né? A vida segue. Agora... E a gente vai chegar, a gente vai passar, a gente vai superar, e eu vou superar também. E todos nós vamos superar, né? Mas é isso. Noronha, essa vai para você, hein? Olha só. Lá vem. Olha a pergunta que eu vou fazer para eles. Agora, recentemente, eu fiz uma live, né, que o título era em homenagem ao Grisa, né? Do termo que ele utilizava
né, que ele se referia aos jovens há mais tempo. Tá vendo? Coça essa sua carequinha agora, porque eu vou instigar você. Você que é nosso professor convidado, é psiquiatra, mas é professor convidado do curso, né? Mas o Noronha não fez né, o curso de parapsicologia. Ele não é parapsicólogo, ele é parceiro, ele é psiquiatra, né? Etnopsiquiatra, psiquiatra social, e dá essa contribuição linda da medicina para a gente aqui no nosso curso. E Teovino, eu vou fugir um pouquinho do protocolo. Fala para a gente, Teovino, você que tem esse cabelinho bonito, qual a sua idade hoje, Teovino? 78,5. 78, meia dúzia. Muito bem. Olívia, o pessoal está te vendo aí, né, esse sorriso, né, essa carinha rosada, bonita. Quantos anos você tem, Olívia? Eu sou do mesmo ano do seu pai e do mesmo ano do Roberto Carlos. Em setembro, eu faço 80. Olha! Wilson Uau. Rafael Stoff, você que estampa essa tela aí com toda essa elegância. Qual a sua idade, Wilson? Olha, eu tenho um privilégio que teu pai não pôde ter, de cuidar muito do corpo. Por isso que teu pai morreu mais cedo, porque ele não pôde praticar e cuidar da matéria. Acho que isso que o levou embora mais cedo. Então, sempre fui meio atleta. E até hoje. Pilates, natação, caminhada, sempre, todos os dias, né? Então, eu estou hoje com 20 anos e meio. 20 anos e meio século, ou seja, 70 anos. Muito bem. Os melhores dias da minha vida estão passando agora, daqui para frente. Edna, qual a sua idade, Edna? 62, 62 anos. 62 anos. Muito bem. E você, Ei, Marcos? Qual a sua idade, Marcos? Ganhei da Edna, 63, nasci em 57. Quando Olha, o Teovino estava lá aprontando, né, com o Pedro, eu estava nascendo. Olha, eu tenho que dizer que vocês estão bem na foto, hein? Parabéns a todos vocês aí. O Marcos, claro que se ele tivesse feito parapsicologia, conhecido o Grisa mais cedo, ele tinha cabelo hoje ainda, né, Marcos? Mas ficou com a mente brilhante. E o Marcos adora, ele é um artista, né, nato, ele é uma pessoa fantástica, que eu conheço já há muito tempo, um grande amigo. Estou vendo o violãozinho ali atrás, né? O Marcos participou daquele videoclipe fantástico lá que a gente fez na pandemia, né? Ando devagar, porque eu já do tive movimento pressa. motivacional. Foi um dos participantes. Ele, o Rei, que ajudou na live de hoje também, né? Junto com o Mike, os parceiros. Né? Enfim, mas, gente, para finalizar a live, então eu vou pedir a palavra. Vocês teriam mais alguma coisa para falar? Muito obrigado pela oportunidade. Isso. Muito obrigada. Obrigada. Gente, a minha gratidão é enorme por vocês terem aceitado esse convite de estar aqui hoje, né? Tá emprestando um pouquinho desse tempo de vocês para todas essas mais de 120 pessoas aí que acompanharam a gente ao vivo e tantas outras centenas que vão assistir a gente ainda pelo YouTube, tá? Então, o nosso muito obrigado em nome do Instituto, né, Grisa, do IPAP, da Parapsicologia do Sistema Grisa, né? Em nome do Dr. Pedro Antônio Grisa, de sua família, sua esposa, né? Enfim, todos os familiares. E dessa grande família que é o Sistema Grisa. E eu vou finalizar essa live agradecendo a presença de todos que estiveram aqui com a gente, vocês que estão assistindo a gente aí até agora, e todos vocês que irão assistir. A última palavra dessa live fica por conta dele.
agora neste vídeo que chama-se Amor, Harmonia e Paz. É um título que eu pretendia até fazer como se fosse uma onda de informações, um chamado para esse momento que se precisa tanto de paz. Mas, para conseguir a paz, são dois os instrumentos fundamentais. Amor, que é a palavra que diz que amar é querer o bem para alguém e dedicar-se para tanto. O amor não julga. O amor compreende. E assim por diante. Harmonia, porque estaria focando mais, o amor estaria mais focando as pessoas. A harmonia estaria focando toda a realidade que nos cerca, a realidade universal, desde a harmonia cósmica. E paz seria o resultado. A paz entre os homens, entre os seres humanos. A paz na natureza viva do planeta. Bom vê-lo, e bom vê-lo de novo. Muito bom. Eu escolhi esse trechinho para a gente poder, né, finalizar a nossa live. Então, mais uma vez, gratidão a todos vocês. Nosso muito obrigado. E, em breve, né, estaremos aí convidando vocês, com certeza, para fazer, né, outras lives e a gente poder estar falando um pouquinho mais desse assunto tão importante que é a parapsicologia do sistema gris. Obrigado, beijo no coração de todos vocês. Um abraço para cada um. Um abraço. Obrigado. Obrigado, um abraço a todos. Tchau.